Vamos orar a Deus, palavra de gratidão. Pai Celestial, Deus de amor, Deus de graça, Deus de verdade, bendizemos, exaltamos, glorificamos ao Senhor. Pai, como é bom sabermos que não podemos explicar o seu amor, porque se pudéssemos explicar o seu amor, poderíamos explicar o Senhor, porque o Senhor é amor. Mas como o Senhor transcende, o Senhor está para além da nossa capacidade cognitiva, de imaginação, de compreensão, sabemos que o seu amor é muito grande, o Senhor é muito bom. Tua palavra diz que esse dia o Senhor fez e nos presenteou com ele. Por isso nós recebemos esse dia e ofertamos ao Senhor a nossa gratidão, o nosso louvor, o nosso reconhecimento, o nosso cântico. Pai, obrigado. Obrigado por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa que escolheu, que decidiu estar aqui. Espírito Santo, por gentileza, abra os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para compreendermos os mistérios da Tua palavra. Ajuda-nos a aprofundarmos ainda mais na revelação da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade nos liberta, e para isso Jesus se manifestou, para nos libertar absolutamente de tudo. A nossa gratidão em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Graças a Deus. Eu sei que tem um santo perto de você. Dê um abraço nele, nela. Um santo, uma santa. Graças a Deus. Você pode se assentar. Aleluia. Essa semana nós estávamos na semana de retiro de agenda. Nós chamamos de retiro de agenda. E desde segunda-feira estávamos ali na Leão de Judá, tendo tempo gostoso. O retiro de agenda é totalmente diferente dos demais retiros, porque é um retiro mais informal, todo mundo de chinelo, todo mundo de bermuda, e ao mesmo tempo que nós temos o trabalho de fazer a agenda, de construir a agenda até final de janeiro do ano que vem, todos os eventos, todas as programações, toda a nossa movimentação, nós agendamos por um ano. Mas juntamente nós temos ali um momento de devocionais, de ministração da palavra, temos um tempo de lazer, existe uma área ali que você pode jogar um futebol, pode jogar um vôlei, brincar na piscina. Então é um tempo bem gostoso. Tem alguns irmãos que inclusive levam a família, a esposa, as crianças para passar esses dias ali enquanto estamos nesse retiro. Então nós terminamos ele na sexta-feira na hora do almoço. Sexta-feira entrou um grupo de louvor da nossa igreja e Ministério da Música, e aí pediram para eu ministrar sexta-feira à noite para eles lá. Tivemos um tempo gostoso na sexta-noite com as equipes. A Comunhão Cristã em Curitiba hoje tem 11 grupos de louvor, 11 bandas, né, formadas, né? Então está ali toda aquela equipe, aquele grupo, músicos, cantores e tal. E aí depois a Comunhão Cristã da Fazenda Rio Grande, o pastor Pape, aí ele levou o grupo dele para fazer a agenda dele. Ele falou: Pio, você consegue falar sábado de manhã para nós? Eu falei: tudo bem, vamos falar sábado de manhã. Aí terminou a programação, eu falei: agora eu vou para Maringá. Eu tinha falado com o pastor Marcos, dizendo, Marco, né? Eu sempre chamo ele de Marcos, né? O pastor Marco, dizendo que, Marco, esse final de semana eu não vou pregar em Curitiba, estou pensando em dar um pulinho em Maringá. Ele falou: claro, então vamos lá, tal, né? Falei: de repente você tem lá uma programação já feita, né? Não pode mudar, não pode mexer. E da chácara eu vim para cá. Aí eu fui buscar um sapato lá em casa e não tinha. Aí eu estou de tênis, por isso que eu estou de tênis, porque eu não tenho sapato, né? Esse blazer estava lá no guarda-roupa, lá que a gente tem tem um sobradinho lá na chácara. Aí eu falei: peguei esse aqui mesmo, né? E aí liguei para a Rose, né? Falei: Rose, tinha um sapato aqui. Ela falou: eu já dei esse sapato, já doei o seu sapato, né? Não tem mais. Então por isso que eu estou de tênis, porque eu não tenho sapato, né? O sapato está em casa e eu vim da chácara, 60 quilômetros de Curitiba, né? Então já estava um trecho do caminho e
interessante que a estrada está ficando boa de Curitiba para cá, né? Pista dupla, essa coisa toda, tal. E eu tenho um probleminha no meu carro. Meu carro vem bem, mas um probleminha. A hora que chega assim 220, 230 por hora, ele treme um pouquinho à frente, né? Então, aí eu vim mais devagar, né? Aí eu vim 110, 120. Porque é o seguinte, né? A velocidade é 110, né? Se você vai até 120, o anjo do Senhor está com você. 130, 140, precisa de um arcanjo. 150, já vai um querubim. 160, vai um serafim. 180, vai direto para o céu. Né? Você já embarca direto para a glória. É uma alegria, privilégio poder estar aqui com vocês. Essa semana eu estou batendo um recorde de ministração. Essa ministração aqui, de segunda até hoje, essa é a 10ª vez que eu falo essa semana, né? 10 ministrações nessa semana, né? Gostoso. Aí à noite eu volto aqui para o culto, né? A 11ª ministração. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Estamos conversando com os irmãos ali. Eu não sei se todos vocês perceberam, mas nós não saímos de 2019 simplesmente entramos em 2020. Na verdade, nós saímos de uma década, estamos entrando numa outra década. Isso ele é mais especial, tem um significado mais profundo do que simplesmente adeus ano velho, né? Nós estamos entrando numa nova década. Eu não sei se você já notou isso, eu falei já algumas vezes, mas a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela é desenhada, a Bíblia é construída em ciclos. Ciclos de 3 anos, ciclos de 7 anos e ciclos de 10 anos. Toda a Bíblia é desenhada em ciclos. 3, 7 e 10. 3, 7 e 10. Se você prestar um pouquinho de atenção na sua vida, você vai identificar ciclos de 3 anos, de 7 anos e de 10 anos. A sua vida tem esse desenho também de ciclos. É importante entender isso. Quando nós estamos iniciando um novo ciclo, porque Deus, ele vai introduzir no tempo dele, que é o Kairos, ele vai introduzir no nosso tempo, que é o Cronos, algumas coisas que ele tem no seu planejamento, ele tem na sua agenda. Ele traz algumas coisas para nós. Por exemplo, a nação brasileira, ela está entrando num ciclo diferente. A nação brasileira, ela está adentrando em algo novo, especialmente quando a gente diz do ponto de vista político e da influência da palavra de Deus no ambiente, no mundo político. Essa semana, o presidente da República indicou uma pessoa para cuidar dos indígenas, das áreas assim, mais distantes. E quem é essa pessoa? Um missionário. Um missionário. A Rede Globo, a Folha de São Paulo ficaram endemoniadas. Onde já se viu, estão misturando e não sei o quê. Mas ele é um antropólogo reconhecido pela ONU, uma pessoa formada, qualificada, capaz, mas é um homem cheio do Espírito, né? E se você perceber, em muitos setores está acontecendo exatamente isso. É um ciclo que nós estamos adentrando. E precisamos prestar atenção nisso, precisamos entender isso. Eu, particularmente, eu não creio em sucessões. Eu não vejo sucessão. Por exemplo, Josué não é sucessor de Moisés. Não, Pio, mas a Bíblia diz lá que Josué é sucessor. Não diz, não está escrito. Pode ir lá no hebraico, lá que não está. Não, mas Eliseu é sucessor de Elias. Também não é. Terminou o ciclo de Moisés e começou o ciclo de Josué. É outra coisa. Se fosse sucessão, Josué teria que pastorear o povo no deserto. Mas ele pastoreia o povo em Canaã. É um outro ambiente, é um outro lugar, é uma outra proposta, um outro propósito, é algo novo. Quando a gente entende que é novo ciclo, fica mais fácil.
Se você entende que é sucessão, você tem que carregar uma bagagem, uma tradição, uma religião, uma cultura. Empresas. Quando alguém assume uma empresa, o filho assume uma empresa, é um outro ciclo, é diferente. Se o sucessor, conforme ele é chamado, entender que é sucessor, ele tem que conservar algumas coisas que no novo ciclo não cabe mais. E fica difícil, fica penoso, fica pesado, não cresce, não avança. Precisamos entender isso, os novos ciclos que Deus está trazendo. Pensando nisso, nós, este ano, vamos trabalhar com o tema Céus Abertos. O ano dos céus abertos. E quando nós falamos céus abertos, nós queremos trabalhar em três áreas. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou e disse: eu vejo os céus abertos, e Jesus Cristo, o Filho de Deus, à direita do Pai, à direita do trono. Ou seja, quando nós falamos sobre céus abertos, nós estamos falando sobre a exaltação de Jesus. Estamos falando sobre a glorificação de Jesus. Estamos falando sobre o domínio de Jesus. Estamos dizendo que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Todo o poder foi dado a Ele. Todo o poder foi dado a Ele. Céus abertos. Essa é uma das tônicas. A Bíblia diz que quando Jesus saiu das águas do Rio Jordão, depois do batismo, os céus se abriu, o Espírito Santo desceu em forma corpórea. Então o céu se abriu, céus abertos, e o Espírito Santo desceu. Céus abertos também fala do ministério do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso professor, é o nosso mestre, e ele nos guia em toda a verdade. Toda a verdade. Seja qual for a área que você estiver envolvido, a situação que você estiver passando, qualquer área, não importa, qualquer área. Se você perguntar para o Espírito Santo, ele tem a resposta. Céus abertos. Tem um outro aspecto sobre céus abertos, que o próprio Jacó teve um sonho, tinha uma escada que ia até os céus estavam abertos, e os anjos subiam e desciam. O ministério dos anjos. A igreja do Senhor Jesus conhece muito pouco sobre os anjos, sobre o ministério dos anjos. E a Bíblia diz que os anjos são espíritos que ministram a nosso favor. Eles ministram a nosso favor. Esses dias atrás, tinha um irmão que estava com uma questão na prefeitura, precisava resolver, e já fazia mais de ano, e aquilo não ia. Ele ia lá, conversava, não, vamos fazer, mas não fazia, e não fazia, e não fazia. E aí ele veio conversar comigo: pastor, vamos orar? Eu falei: vamos. Eu falei: mas eu vou orar agradecendo a Deus pela solução. Ela falou: amém. Ele falou: porque é o seguinte, o anjo do Senhor que acampa ao seu redor, ele vai lá na prefeitura e ele vai colocar esse material, esses documentos na mão de uma outra pessoa. Ele olhou para mim arregalado, como se eu estivesse falando algo doido. Falei: mas os anjos não ministram a nosso favor? Ministram. Então, Senhor, envie esse anjo lá para resolver. Isso foi numa sexta-feira, quinta-feira. Na terça-feira da semana que vem, ele falou assim: pastor, foi resolvido. Percebe como nós não entendemos o ministério dos anjos? Às vezes o seu currículo está lá no fundo de uma gaveta. Senhor, coloque o meu currículo na frente. Pronto, está resolvido. E a gente fica às vezes na falta de entendimento. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, falta de entendimento. Então, o ano dos céus abertos, nós queremos trabalhar o ministério dos anjos, o ministério do Espírito Santo e a exaltação e a glorificação de Cristo Jesus. Por isso que colocamos aí céus abertos. Dentro desse entendimento, dentro dessa compreensão, deixa eu fazer aqui uma base para depois construir um pensamento em cima. A nossa formação, a nossa cultura, aqui imagina aqui uma viga aqui, ok? Na horizontal. A nossa educação é feita em cima de méritos. Méritos. Então você trabalha, você conquista, você sua camisa, você conquista. Méritos. Méritos. Quem de vocês tirou na sua prova que valia 10, tirou 2, 3 e a professora deu parabéns? Tem alguém? Você tirou
2,5, 1,5, a professora, parabéns, excelente nota. Mas se você tirou 9,5, 9, 10, a professora coloca, parabéns, mérito. A nossa cabeça é construída em cima de conquistas, de méritos. É assim. Aliás, você trabalha 30 dias para receber o seu salário, mérito. Primeiro você trabalhou, depois você recebeu o seu salário, é mérito. Ou você recebe o salário para depois trabalhar, não é? Filho, se você passar de ano, papai vai comprar aquela bola que você quer, mérito. Vai comprar aquela bicicleta, mérito. Vamos fazer aquela viagem, mérito. Então, a nossa educação, a pedagogia, a nossa cultura, ela tem essa viga chamada mérito. Quando você vai ler o Velho Testamento, de Êxodo a Malaquias, mérito, meritocracia. Se você, a Bíblia diz em Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a Deus, e os mandamentos de Deus, você cumprir, você guardar, você será abençoado. Mérito, mérito. Se você diligentemente fizer isso, Deus vai abrir os céus, Deus vai estender a mão, Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer isso. Se você fizer a tua parte, Deus vai fazer a dele. Não é assim que a gente ouve a vida toda? É assim, mérito. Só que, depois de Cristo, não antes de Cristo, depois de Cristo, quando a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, e quando eu falar a palavra lei, na sua cabeça você precisa registrar mérito. O fim da lei é Cristo, o fim dos méritos é Cristo. Acaba em Cristo. Por isso que em Cristo Jesus, tinha essa viga horizontal, Jesus veio e trouxe uma coluna na vertical. Essa coluna na vertical é a única maneira pela qual nós acessamos a Deus. Jesus diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Ou seja, esta coluna agora, não a viga, a coluna, nessa vertical, não é mérito, é graça. Não é mérito, é graça. É graça. E aí existe uma confusão imensa na cabeça dos crentes mundo afora. Pastor, se eu estou na graça, se isso é graça, então eu tenho que levantar cedo e trabalhar? Claro, senão você não vai receber. Senão você vai passar fome. Mas a graça de Deus não vai me botar um prato de comida na minha porta? Não, vai não. A graça é para você se relacionar com Deus, você ter acesso à presença de Deus, ter o fluir de Deus sobre a sua vida, e a partir disso, você trabalha ainda mais do que você trabalhava na lei. Por quê? Porque na lei, tudo estava diante de mim, eu fazia para alcançar. Na graça, tudo já está atrás de mim, há 2000 anos atrás Ele já fez. Na graça, o seu futuro não está diante de você, o seu futuro foi estabelecido atrás de você. Queridos, se você entender isso, isso muda a sua existência, isso muda a sua vida. Fé, pastor, eu creio que Deus vai fazer, isso não é fé, isso é esperança. Se Ele vai fazer, é esperança. Fé, eu creio que Ele já fez. Fé é crer que Ele já fez, não que Ele vai fazer. Se Ele vai fazer, é esperança. Mas se eu creio que Ele já fez, isso é fé. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Outra coisa que nós precisamos entender, que graça não me dá crédito. Graça me dá uma posição. A graça me coloca num lugar, num estado, num status. Isso é graça. Pastor, se eu estou na graça, Deus então me perdoa. Então se eu pecar, Ele me perdoa? Claro. Então eu posso pecar? Ela te dá crédito para você pecar? Não é que acontece assim? Numa igreja que pega bastante a graça, Aba Curitiba.
E tem um escândalo lá, um pastor adulterou. Está vendo? É a igreja que prega a graça aí, ó. E por que quando acontece o mesmo adultério na igreja que prega a lei, ninguém diz, olha, é por causa da lei, ó, por causa da lei. Não é assim? Nunca ouvi dizer, olha, houve um escândalo naquela igreja que prega sua lei, sua lei, sua lei, performance, desempenho, 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 houve um adultério lá. Isso é por causa da lei. Ninguém fala. O diabo tem um medo da graça, e a nossa mente, como eu disse, a nossa educação é mérito. E a gente quer trazer a mesma educação nessa horizontalidade para o nosso relacionamento com Deus. E por isso que não funciona, por isso que a nossa vida cristã fica travada, truncada, a gente não desenvolve. Porque eu consigo, aqui na horizontalidade, eu consigo enganar você, manipular você, mentir para você, e eu tenho resultados. Aí eu venho e quero manipular Deus, enganar Deus, mentir para Deus e quero ter resultados. E aí não funciona. Aí não funciona. Posto isso, eu quero dizer para você que a graça não é uma mensagem. Ah, vocês estão pregando a mensagem da graça? Não é uma mensagem. A graça não é um evangelho. Ah, é o evangelho da graça? Não, não é um evangelho. A graça é uma pessoa. A graça é Jesus. É uma pessoa, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a graça. A Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Cristo não deu a graça, veio por, através de Ele é a graça. Ele é a graça. Então, quando Jesus declarou assim, eu sou o caminho, e Ele é a graça, então você anda na graça, é você andar em Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz, aquele que está em Cristo é uma nova criação. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. De novo, aquele que está em Cristo é uma nova criação. Se eu leio esse texto, aquele que está em Cristo é uma nova criação, com a mente do mérito, se eu leio, de novo, isso aqui é importante, não perca isso aqui. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Se eu leio esse versículo, aquele que está em Cristo é uma nova criação, com a mente do mérito, não faz sentido. Eu vou pensar, aquele que está em Cristo está se tornando uma nova criação. Mas se eu olhar no vertical, aquele que está em Cristo é uma nova criação. É. Você já é uma nova criação. Você não está se tornando uma nova criação. Você já é uma nova criação. As coisas velhas passaram. Quantos anos tem a menininha? 4 aninhos. Se eu chegar para vocês pais e dizer assim, olha, há 6 anos atrás, ela fez algo muito terrível. O que você vai dizer? Não tem como, ela tem 4 anos. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. A partir do dia que você encontrou-se com Jesus, recebeu Ele como Senhor e Salvador, a partir dali você foi feito uma nova criação. Aí o diabo chega para você e diz, não, mas há 20 anos atrás você fez isso. Você olha e diz assim, mas há 20 anos atrás eu não existia. Aí nós cristãos, aceitamos a acusação. Aceitamos o peso. Pastor, quando eu era jovem eu fiz um aborto, isso não sai da minha mente, eu preciso fazer cura interior, preciso fazer veredas antigas. Para com isso, meu irmão. Você é uma nova criação. Fique com a verdade da palavra e não com a acusação do diabo. Então, crentes carregando, pastor, eu tenho um trauma com meu pai, tenho um trauma com a minha mãe, porque quando era criança, quando que você aceitou Jesus? 10 anos atrás. Quantos anos você tem? 40. Então, com 30 anos E o que você está lembrando de quando você tinha 10, 15 anos? Não está na hora de você sair daí? Não está na hora de você renovar sua mente e começar a se ver como uma nova criação, de fato?
andar na graça, andar na verdade, andar nesse caminho que é Cristo Jesus. A Bíblia chama isso de andar no Espírito, andar pelo Espírito. Mas para a gente andar na graça, andar em Cristo, andar no Espírito, nós precisamos aprender 5 coisas. E na verdade eu só quero ensinar 2 para você. 5 é demais, vai confundir você, mas 2. Você precisa andar humildemente e você precisa aprender a resistir o diabo. Andar na graça é andar humildemente e é resistir ao diabo. 2 coisinhas, 2 tarefas. Veja esse texto, por gentileza, de Tiago 4, 5 e 6. Tiago, capítulo 4, versículos 5 e 6. Aonde? Aqui. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura Sagrada diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? O Espírito Santo, que habita em você, que habita no seu espírito, ele tem ciúmes de você. Fortes ciúmes. Fortes ciúmes. Olha que diz o texto seguinte: mas Ele nos concede graça maior. Ele nos concede graça maior. Tem outras versões que diz, Ele nos concede mais graça. Graça maior, mais graça. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, aos soberbos, mas Ele concede graça aos humildes. Se eu quero andar na graça, eu preciso ser humilde. Se eu for soberbo, se eu for uma pessoa soberba, Ele vai me resistir. Se eu for humilde, Ele dá mais graça, e mais graça, e mais graça. Nós sabemos que graça é todo favor, toda bondade que Deus nos dá sem merecermos. Eu não mereço e Ele dá. Por isso que presente não tem nada a ver com a pessoa que recebe. Presente tem tudo a ver com quem dá. Com quem dá. Ah, eu queria dar um presente para fulano, mas ele não merece. Você que é o trouxa. Porque presente não tem nada a ver com quem está recebendo, tem a ver com quem está dando. Presente revela o coração de quem dá, e não a conduta de quem recebe. Precisamos entender isso. O texto sagrado está dizendo que é possível um cristão ter mais graça do que outro cristão. Amados, veja bem, o que Tiago está escrevendo ali é tudo para crente, tá? Crente soberbo e crente humilde. Ah, o soberbo é aquele que está lá fora, que não conhece Deus, que não conhece Jesus. Não. O soberbo é o que está dentro de igreja. E o humilde é o que está dentro de igreja. Precisamos entender isso aqui. Então, existem alguns cristãos que têm mais graça e outros cristãos menos. E Deus concede ainda maior graça, mais graça ao crente humilde. Aquele que é humilde recebe graça sobre graça. Deus dá graça aos humildes. Como isso funciona? Como isso funciona? Quanto maior for a minha consciência, eu cristão, quanto maior for a minha consciência, de que tudo que eu tenho foi dado a mim e não conquistado, isso é ser humilde. Vamos lá. Vamos mergulhar um pouquinho. Se eu estou consciente, tudo que eu tenho, absolutamente tudo, esposa, filho, filha, pai, mãe, trabalho, casa, carro, coisas, tudo que eu tenho foi dado a mim. Eu não conquistei nada. Isso é ser humilde. Eu começo a entender humildade. Hello. E aí, Ele me concede mais graça. Eu posso ter bastante graça, por exemplo, numa área da vida, e ter pouca graça ou quase nenhuma em outra. Por exemplo, se eu sei que a minha família é uma família ajustada, madura, os filhos, se eu sei que isso é um favor de Deus, é uma graça de Deus, então eu tenho graça sobre a família. Mas quando entra na questão da profissão, não, pastor, eu estudei duro, pastor. Eu fiz uma pós, eu fiz o meu mestrado, pastor. Não, pastor, eu sou... Aí você não tem graça na sua área financeira. O diabo coloca você, permite que você tenha um emprego e permite que você não tenha um emprego a hora que ele quer, porque você não tem graça na área financeira.
na área profissional. Por quê? Porque na área profissional, você acha que você conquistou. Você tem méritos. Eu posso ter muita graça na minha área profissional e pouca graça na minha área financeira. Porque eu acho que tudo aquilo que eu tenho, eu conquistei. Eu. Você pode ter muita graça na sua área financeira e pouco ou nenhuma graça na sua saúde. Pode ter nenhuma graça na sua saúde. Interessante que, por que isso ocorre? A Bíblia Sagrada diz que é por causa da soberba que não temos graça em algumas áreas da nossa vida. É por causa da soberba. Deus resiste aos soberbos e Ele dá graça aos humildes. Mais graça aos humildes. Pastor, o que é soberba? A palavra grega para soberba é hiperefanos. Hiperefanos. Eu não sei se aumentou a temperatura aqui. Eu senti que o fogo caiu aqui. Não, deixa esse negócio para lá, deixa lá. Crente que fica assim, está muito frio, está muito quente, precisa se converter. Precisa. Né? Porque crente é impressionante, ele faz da bênção uma maldição, rápido. Começa a murmurar, começa a reclamar, né? Deixa esse troço para lá. O que é soberba? Está muito frio, está muito quente, isso é soberba. Não é? Isso é soberba. O que é soberba? A palavra soberbo no grego é uperefanos. Ato de mostrar-se acima dos outros, que se coloca acima dos outros, preeminente, que sobrevaloriza a sua própria habilidade, a sua própria capacidade, que despreza os outros ou até trata os outros com desprezo e arrogância. Isso é soberba. Isso é soberba. O soberbo acha que tem que prevalecer o ponto de vista dele. Na igreja, estava conversando esses dias com o Marco Aurélio. Na igreja é engraçado. A pessoa chega e diz: pastor, eu tenho uma sugestão. Pois não. Ela dá a sugestão. E você, pastor, não acata a sugestão. Ele fica chateado, fica triste, bicudo. Pastor, terminou meu tempo aqui. Me diga uma coisa. É sugestão ou é imposição? Se é sugestão, pode ser acatada, pode não ser acatada. Mas se não foi acatado, você fica chateado. Então não era sugestão. Pastor, eu tenho uma imposição aqui. Não é assim? Isso é soberba. Isso é soberba. Pela graça de Deus, eu consegui um bom trabalho. Mas o soberbo diz assim: eu consegui o trabalho pelos meus esforços, pelo meu maravilhoso currículo, pelos meus contatos, pelo meu network. Por isso que eu consegui um bom trabalho. Isso é soberba. Isso é soberba. O antônimo, o oposto de amor, não é ódio. O antônimo, o oposto de amor é egoísmo. É egoísmo. E o egoísta, ele é soberbo. Quando alguém diz: se fosse eu quem estivesse a cargo desse projeto, dessa tarefa, os resultados seriam muito melhores. Isso é soberba. A Bíblia Sagrada diz que Deus resiste, opõe-se a estes cristãos soberbos, que mesmo estando caminhando no caminho da graça, na estrada da graça, permite que a soberba assuma o controle em algumas áreas da vida. O soberbo tem dificuldades em aceitar que o que ele possui foi dado e não conquistado. Amados, esse é o ponto. O soberbo acha que ele conquistou. O humilde sabe que ele recebeu, que isso foi dado a ele. Interessante. A Bíblia diz que aquele que reconhece que tudo que ele tem foi dado a ele, Deus dá mais graça. Deus dá graça aos humildes. Deus dá mais graça. Mas Deus resiste aos soberbos. Deixa eu dar um exemplo aqui, por gentileza. Você poderia vir aqui, qualquer uma das duas menininhas. Vem aqui, por gentileza. Pode ser você. Vem aqui. Fica em pezinho aqui olhando para mim.
olhando para mim. Isto. Põe os dois pezinhos juntos, isto, a uma certa distância. Você não pode tirar o pé do lugar, tá? Agora, tenta tocar aqui na minha perna com a sua mão. Tenta. É isso que significa no grego, Deus resiste aos soberbos. Deus resiste. Ela não é soberba não, obrigado. Você pode imaginar que loucura, que doideira, Deus resistindo você, você querendo avançar e você não consegue? Deus resistindo você querendo alcançar, obter, conquistar, você não consegue? Porque Deus resiste os soberbos? Você pode imaginar isso? Mas a Bíblia diz que Deus dá graça sobre graça, maior graça, mais graça aos humildes. Aos humildes. A palavra humilde no grego é tapeinos. Quando você estuda a Bíblia, você precisa entender o seguinte: a mesma palavra no dicionário da língua portuguesa significa uma coisa, a mesma palavra no dicionário de filosofia significa outra coisa, e a mesma palavra no dicionário de teologia significa outra coisa. Então, muitas vezes nós, pastores, pregamos e damos o significado da palavra em teologia. Se você for no dicionário da língua portuguesa, significa outra coisa. Por exemplo, a palavra justiça. Se você pegar no dicionário da língua portuguesa a palavra justiça, ok? Ela tem um significado. Por isso que as pessoas dizem, eu quero que a justiça seja feita, ou seja, eu quero que a pessoa pague por isso, que ela seja punida, que ela vá para a cadeia. Esse é o conceito de justiça. Mas na Bíblia, na teologia, a palavra justiça não tem nada a ver com isso. Na teologia, a palavra justiça significa estado perfeito. A palavra justiça na Bíblia significa o estado daquele que é como deve ser. Justiça na Bíblia significa estar diante de Deus sem nenhum sentimento de culpa. Posso chocar vocês? Posso? Justiça na Bíblia significa estar diante de Deus sem se sentir inferior a Ele. Ei! Por isso, se você for orar, Deus, aqui está o teu servo, Ele não sabe o que está falando. Porque o sangue do Filho dele te purificou de todo pecado. Te justificou. O sangue de Cristo te justificou. O reino de Deus não é comida, não é bebida, o reino de Deus é justiça. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, desse estado perfeito. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Justiça. Justiça é essa posição, estar em Cristo, justificado. Isso é justiça. Precisamos entender isso. Às vezes nós lemos a Bíblia e pegamos uma palavra ali e vamos para o dicionário da língua portuguesa e queremos entender aquele texto no dicionário da língua portuguesa. Você não vai entender. Você tem que ir num dicionário de teologia, você tem que ir num dicionário de filosofia, você tem que ir em outros meios para definir algumas palavras, para você entender o que a Bíblia está dizendo, para compreendermos. A palavra humilde no grego significa aquele que não se levanta muito do chão. Esse é humilde. Aquele que conhece as suas limitações. Aquele que não se mostra superior aos outros. Aquele que não se compara. Aquele que está sempre disposto a servir. A servir. Lá em Curitiba nós usamos muito isso. Irmão, você gostaria de servir no Ministério da Música? Você gostaria de servir na Escola Bíblica Infantil? Você gostaria de servir no grupo de serviço? Você gostaria de servir? Quando a pessoa é humilde,
ela se dispõe a servir. Ela quer servir. A estes que vivem a vida espiritual humildemente, Deus dá mais graça. Ou seja, a empresa dele está faturando X, e ele reconhece, não é a minha habilidade, não é o marketing, não é isso, não é a minha pós, não é o meu doutorado, não é que está faturando isso, porque Deus está me dando. Deus dá mais graça. Aí ele cresce um pouco mais, Deus dá mais graça. A Bíblia diz que Deus dá mais graça aos humildes. A graça não é conquistada, é dada. Nem a graça é conquistada, é dada. Deus dá mais graça. Deus dá mais graça. Essa pessoa reconhece que é a mão graciosa de Deus que o faz produzir resultados maiores. Deus dá mais graça. O humilde sabe que pouco sabe ou quase nada sabe, como disse o poeta. O humilde sabe que pouco pode por si mesmo ou quase nada pode por si mesmo. O humilde se apoia totalmente na dependência no Espírito Santo de Deus. Amados, eu recebo pessoas em Curitiba, pastores de outros lugares, de outros ministérios, até fora do Brasil. Eles chegam lá e dizem assim: mas Pio, qual a estratégia? Você tem algum manual? Os camaradas, eles fixam, sabe, num modelo. Eles fixam numa estratégia. Eu falo: irmão, não tem nada de estratégia, irmão. Irmão, se eu fosse Deus, eu jamais me colocaria responsável por essa igreja. Não tem nada a ver comigo, pode me revistar, não tem nada a ver comigo. Pio, não, mas você tem um mestrado, você tem um doutorado, Pio, isso não te ajuda, não ajuda nada, só atrapalha. Precisamos entender isso, essa radical, inegociável e absoluta, total dependência do Espírito Santo. Precisamos, queridos, do seu jeito você já sabe que não funciona. Dê uma chance para o Espírito Santo fazer. Irmã, você sabe que manipulando assim o seu marido não vai dar em nada. Você sabe que não funciona. Não é? Está na hora de mudar, muda. É um outro ciclo. É um outro tempo. É de um outro jeito. O humilde se apoia totalmente no Espírito Santo de Deus. Deixa eu entrar numa área aqui bem legal. Área financeira. Área financeira. Deixa eu conversar um pouquinho nessa área com vocês. Eu vou revelar algumas coisas para vocês aqui que, se você entender no espírito, não na mente, na sua mente deixa para lá, mas se você entender no seu espírito, e se você assim decidir caminhar, você inicia hoje um outro ciclo na sua vida financeira. Hebreus, capítulo 7, versículo 7 diz assim, Hebreus 7, 7. Sem dúvida alguma, tem alguma dúvida? Não. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Uma outra versão diz assim, o menor é abençoado pelo maior. Sem dúvida alguma, é o maior que abençoa o menor. O maior abençoa o menor. Não tenha dúvida disso, que é assim que funciona. O maior abençoa o menor. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem para mim: pastor, eu estou começando um empreendimento, uma empresa, um negócio, eu gostaria que o senhor orasse comigo aqui, pastor, porque esse negócio prosperando, crescendo, eu quero abençoar o reino. Consciente ou inconscientemente, esse camarada é um soberbo. Ele está dizendo assim: eu estou abençoando o reino, eu sou maior que o reino. Porque a Bíblia diz que, sem dúvida alguma, o maior abençoa o menor. Se ele diz que ele vai abençoar a igreja, então ele é soberbo. E Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos.
Por isso, nós precisamos entender que Deus é maior, o reino de Deus é maior. Eu não posso abençoar o reino de Deus, eu não posso abençoar a igreja, eu não posso abençoar Deus. Eu não posso. Quem foi que deu algum conselho para Deus, para agora exigir de Deus alguma coisa? Quem foi que primeiro deu a Ele, para esperar agora alguma recompensa, alguma retribuição? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Hebreus capítulo 7, versículos 1 e 2, fala de um camarada chamado Melqui, o irmão Melqui. O texto diz: esse Melquisedeque, rei de Salém, Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo. O que Melquisedeque é? Sacerdote e rei. Sacerdote e rei. Lembre-se, quando Deus criou Adão e Eva era rei e sacerdote. Ele governava, dominava sobre tudo que Deus criou, sobre as aves, sobre os peixes, sobre os animais, ele dominava sobre toda a terra. E ele tinha acesso a Deus todo dia. A palavra sacerdote significa aquele que assiste ante a presença de Deus. Toda tarde, na viração do dia, ele estava conversando com Deus, sacerdote. Depois que Adão cai do lugar chamado justiça, o jardim no Éden chama-se justiça, estar diante de Deus sem inferioridade. Quando ele cai, e Deus vem no mesmo horário, e aí ele diz assim: Adão, Adão, onde você? Ele não disse: Adão, Adão, o que foi que você fez? Ele diz: aonde você está? Eu coloquei você num lugar de justiça, de retidão, e você não está mais aí. Por quê? Depois que Adão cai, com exceção de Melquisedeque, com exceção de Davi, nenhum rei de Israel que tentou acumular rei e sacerdote sobreviveu. Quando rei Saul, quis oferecer sacrifício sem Samuel, ele foi banido. Quando o rei Uzias quis queimar incenso, ficou leproso. Não se exercia essas duas funções, rei e sacerdote. Não. Davi fez isso. Por quê? Porque Davi é uma figura, um tipo de Cristo, a tipologia de Cristo. Por isso que Davi fez. Ok? E Melquisedeque. Olha o que diz. Deus Altíssimo encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis. Lembra que ele matou aqueles 4 reis e havia derrotado o rei de Sodoma e Gomorra? Esses 4 reis lutaram contra o rei de Sodoma e Gomorra e destruiu ele. Agora vem Abraão e numa batalha contra esses 4 reis. Então ele venceu os 4 reis, mais o rei que já estava derrotado, 5. Na verdade ele lutou contra 4 e um já estava derrotado, 5. Ok? E o abençoou. Melquisedeque sai ao encontro de Abraão e faz o quê? Abençoa Abraão. Quem que é maior, Abraão ou Melquisedeque? Quem que é maior, Abraão ou Melquisedeque? Melquisedeque. Por que ele é maior? Porque ele abençoou Abraão. Ele abençoou Abraão. Se você não fez Fateme, faça Fateme, que lá eu fico 3 dias só conversando sobre Melquisedeque. Né? Pio, veja o versículo 2. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo em primeiro lugar. Seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Rei de paz. A Bíblia diz que Melquisedeque, ele não tinha início de dias. Tem que colocar o versículo 3? Eu não na sequência aqui? 7:3. Eu não passei para você esse texto, mas só para... Olha quem é Melquisedeque. Olha quem é Melquisedeque. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida.
Foi feito semelhante ao Filho de Deus, foi feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Quem que é Melquisedeque? Quem que é Melquisedeque? Jesus? Você acabou de ser espírita, agora então Jesus reencarnou em Maria. Não, não é Jesus. Ele foi feito semelhante, ele não é. Maurinho, vem cá, por gentileza. Fique em pé aqui. Eu digo assim, ele não tem início de dias, ele não tem fim de dias, ele não tem pai, ele não tem mãe, não tem genealogia. O texto não está falando de um homem chamado Melquisedeque. O texto está falando de algo que havia sobre ele. O que estava sobre Melquisedeque? Propósito eterno de Deus. Propósito eterno de Deus não tem início de dias, não tem fim de dias, não tem pai, não tem mãe, é para sempre. E esse propósito estava sobre Melquisedeque. Consegue entender isso? Não está referindo-se ao homem. É claro que Melquisedeque nasceu, tinha pai e mãe, mas o que estava sobre ele não tinha início de dias, não tinha fim de dias, não tinha pai, não tinha mãe. A Bíblia diz assim, não toque no meu ungido. Quando a Bíblia diz não toque no meu ungido, Deus está dizendo, não toque na minha unção. A minha unção é maior do que o indivíduo que carrega ela. Consegue entender isso? A gente se relaciona com o pastor, conversa com o pastor, joga a bola com o pastor, dali a pouco fala mal do pastor. Ei, cuidado. Sobre esse pastor existe uma unção que Deus deu. E se você tocar nessa unção, ai de você. Consegue entender isso? A diferença sobre o que está sobre a sua vida e você em si? Cuidado. Cuidado. Existe uma unção sobre a sua vida. Isso foi dado por Deus. Então merece respeito, merece reverência à unção. Mesmo que o Maurinho, como indivíduo, como ser humano, faz as suas atrapalhadas, né? Mas nós estamos falando dele, estamos falando agora sobre o que está sobre ele. Ok? É isso que está, obrigado, o que está acontecendo com esse texto aqui. Olha o versículo seguinte, o 4, por gentileza. Considere a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Considere quão grande é esse. Ele é maior que Abraão. Por que ele é maior que Abraão, Pio? Porque sobre Melquisedeque está o propósito, sobre Abraão está a promessa. Promessa é menor que propósito. Por isso, quando Abraão encontra-se com Melquisedeque, Abraão não disse, eu vou abençoar Melquisedeque. Foi Melquisedeque que abençoou Abraão. E Abraão simplesmente dizimou a Melquisedeque. Por que Abraão dizimou? Por uma simples razão, porque você é maior e eu sou menor. Por que você dizima? Porque você sabe que ele é maior e você é menor. Por que você não dizima? Porque você acha que Deus é um trouxa e você é maior que ele. Só isso. Por que eu dizimo? Porque eu sou humilde. Eu reconheço que ele é maior. Por que eu não dizimo? Porque eu sou soberbo. Eu nem preciso de Deus. Eu tenho a força. Eu sei. Eu sou capaz. Mas esse é o princípio do dízimo. O princípio do dízimo é reconhecer que ele é maior e eu sou menor. O princípio do dízimo é reconhecer que eu sou humilde. Tudo que eu tenho veio dele. O que é ser humilde, Pio? É reconhecer que tudo que eu tenho, eu recebi, eu ganhei, eu não conquistei. Hello? Estão comigo? Pio, eu não dizimo. Porque você acha que tudo que você tem é conquistado com seu suor. Capacidade sua, habilidade sua.
Aí eu não dizimo. Abraão serviu Melquisedeque entregando o dízimo. Na estrada da graça, o dízimo é um ato de reconhecimento de que Deus, o meu Pai, é maior do que eu. E que tudo que eu tenho, Ele me deu, veio das mãos do meu Pai Celestial. Dízimo é um ato de gratidão, de reconhecimento, de amor ao meu Pai. Isso é dizimar. Isso é dizimar. Considere a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo. Considere a grandeza de Deus ao ponto de você dar dízimo. Considere que tudo que você tem veio dele, por isso você dizima. Lembra da viga? No Velho Testamento, dizimava porque se eu não dizimar, seria amaldiçoado. No Velho Testamento eu dizimava porque se eu não amaldiçoar, as janelas se fecham. Mérito. No Velho Testamento você dizimava por mérito. No Novo Testamento, você dizima porque você recebeu a graça dele. No Velho Testamento, você dizimava para alcançar o favor de Deus. No Novo Testamento, você dizima porque você já alcançou o favor de Deus. Mas é outra cabeça, tem que dar um clique na cabeça do crente. Ele precisa entender isso, é diferente. É diferente. Eu vim de viagem, né? Não vinha 200 por hora, né? E aí, em umas certas alturas da estrada, assim, liguei o rádio, e aí peguei um programa evangélico. Irmão, você tem que pagar o preço do jejum, você tem que pagar o preço da oração, porque senão Deus não vai te abençoar. E a obra de Jesus vale o que para esse crente? Não vale nada. Quando Jesus estava na cruz e gritou, tetelestai, está feito, está consumado, Jesus estava mentindo? E por que você tem que fazer uma obra para competir com a obra dele? Irmãos, pelo amor de Deus, o que Jesus fez é suficiente. Pastor, que Bíblia que você lê? A mesma que você lê. Só que eu coloco um óculos chamado humildade. E muito crente coloca um óculos chamado soberba. Muito simples. Abraão não dizimou para abençoar Melquisedeque, nem para ser abençoado. Abraão dizimou porque considerou Melquisedeque maior que ele. Abraão dizimou porque considerou que tudo que ele conquistou foi Deus que lhe deu. Isto é ser humilde. Quando dizimamos assim, Deus dá mais graça. Quando um cristão traz o seu dízimo, as suas ofertas, esse cristão necessita saber que isso é um ato de reconhecimento de que Cristo Jesus é maior que ele. Esse cristão está reconhecendo que tudo aquilo que ele tem foi recebido das mãos do Pai Celestial, pela graça. Isso é ser humilde. E Deus dá mais graça ao humilde. E ele serve com humildade. E Deus dá mais graça. E ele serve com humildade. E Deus dá mais graça. Isso cria uma espiral ascendente. Vai crescendo, crescendo, crescendo. Queridos, eu e você não obtivemos ainda nem 10% de tudo aquilo que Deus disponibilizou para nós. Coríntios 5,17 diz, aqueles que recebem a imensa provisão da graça, não aqueles que conquistam, aqueles que recebem a imensa provisão da graça, e a dádiva, o dom, o presente da justiça, reinarão em vida. Queridos, um crente num leito de enfermidade, ele está reinando em vida? Um crente que não consegue pagar o cartão de crédito no final do mês, ele está reinando em vida? E por que acontece isso, pastor? Porque ele não recebe a abundância da graça. Ele não recebe a dádiva da justiça. É uma continha. A abundância da graça, mais
dádiva da justiça, é igual a reinar em vida. Muito simples. Muito simples. E se você fizer o que você faz, humildemente, Ele dá mais graça. Aí você continua fazendo humildemente, Ele dá mais graça. Aí você faz mais humildemente, Ele dá mais graça. E Ele dá mais graça. Aí você começa a receber a abundância da graça, a dádiva da justiça. E você começa a reinar. Queridos, veja aqui nesse dedinho aqui, ó, tem crente que fica doente e morre doente. Nesse segundo dedinho aqui, tem crente que fica doente e recebe a cura divina. Tem crente que, nesse terceiro dedinho aqui, que recebe a saúde divina, nem fica doente. Hello? Are you following me? Yeah. Isso é ser humilde. Isso é andar na graça. Jesus disse, eu sou o caminho. Isso é andar no caminho chamado Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o caminho, andai nele. Esse é o caminho. Se você ainda não aprendeu a trazer o seu dízimo, a sua oferta, não aprendeu a trabalhar no ministério da música, não aprendeu ainda a servir em alguma área da igreja, por humildade, reconhecendo que Ele é maior, que você é menor. Ou seja, se você não reconheceu que você é um abençoado de Deus, que Ele que te abençoa, eu quero propor um teste para você. Eu fiz esse teste lá em Curitiba. Um teste, não precisa fazer, mas se quiser, faça. Teste, sei lá, 3 meses, 4 meses, não sei, você que define. Os próximos 3 meses eu vou ser dizimista. Eu vou ser dizimista. Se você não entrar num novo ciclo financeiro na sua vida, eu paro de pregar a palavra de Deus. Faça esse teste. Faça. Só que você não vai dizimar para ser abençoado. Você não vai dizimar porque... Não. Você vai dizimar com o espírito, um coração humilde. Eu sei que tudo que eu tenho veio dele. Eu reconheço que ele é maior, eu sou menor, por isso eu dizimo. É com este coração, é desse jeito. A Bíblia diz, escrito está, Ele dá mais graça. Ele dá mais graça. E é assim que funciona. Uma medida maior de graça. O ato de dizimar com amor, com gratidão. O ato de servir em uma área da igreja com amor, com gratidão. Pois tudo é dado por Deus, pela graça. Isso é andar na graça. Isso é andar em Cristo. Isso é andar em humildade. Está na hora de aprendermos a receber uma graça maior do que nós já temos recebido. Pois a pessoa soberba, ela resiste à graça de Deus. Os soberbos pensam que tudo que eles possuem são resultados das suas próprias capacidades, das suas próprias conquistas. Os soberbos confiam em si mesmos, nos seus esforços, nas suas habilidades. Os soberbos desprezam os ensinos espirituais. Os soberbos não reconhecem a grandeza de Deus servindo a Ele. Os soberbos zombam da graça. Os soberbos não creem que a vida é espiritual. Eu falei que ia dar 2 princípios para vocês. O primeiro, humilde. O segundo, resistir ao diabo. Olha o versículo 4, Tiago 4, 7. Diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo. Submetam-se a Deus. O que é se submeter a Deus? Pergunta para mim, o que é? Seja humilde. Submeter a Deus é reconhecer que tudo vem dele. Aí você pode resistir ao diabo. Aí ele foge de você. Percebe uma sequência lógica aqui?
A palavra resistir no grego é opor-se, colocar-se contra, resistir, não arredar o pé. Como fazer isso? Andando na estrada da graça, andando humildemente. Existem momentos que eu e você precisamos dar uma voz de comando, e dizer assim: Satanás, solte. Tem momentos que você tem que dar uma voz de comando. Vocês sabem, eu sou muito fã do Kenneth Hagin. Eu tive o privilégio, eu morei um tempo lá nos Estados Unidos, estudei lá, e eu estudava na Oral Roberts University, ORU, e aí bem pertinho ali tem a igreja do Rema, Instituto Rema, que é a nossa FATEM. A nossa escola, a espinha dorsal é Rema, Kenneth Hagin. E Kenneth Hagin, ele alcançou algo em Deus, ele alcançou mais graça que a gente. Ele recebeu mais graça, ele pegou, lambando, mais graça. Porque é impressionante a capacidade daquele homem de interpretar as Escrituras, de expor a palavra de Deus. É algo assim, impressionante. E num dos livros dele, ele diz que, lá no começo do ministério, ele começou a orar dizendo assim: Deus, no final do mês eu preciso pagar o meu aluguel, eu preciso pagar a prestação do meu carro, eu estou sem dinheiro, Deus, 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 Deus. O Espírito Santo perdeu a paciência com ele e diz assim: por que você está pedindo para mim, se eu já te dei? Como que o Senhor me deu esse recurso? Pô, já te dei. Não está escrito: aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Você está pedindo para mim algo que eu já te dei. Aí ele: tá bom. E se você recebe algo de alguém, qual é a palavra que você diz? Obrigado. E ele começou a agradecer a Deus: obrigado, porque eu tenho já o dinheiro para pagar o aluguel, tenho dinheiro para pagar a prestação do meu carro. Obrigado, pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Chegou no dia de pagar, estava sem dinheiro. Falou: Deus, não funcionou. Não funcionou. Que história é essa? Aí Deus falou assim: pois é, se eu liberei, não chegou até você, quem é que está retendo isso? O diabo. Ele falou assim: então você tem que dar uma ordem: solta. Solta os meus recursos. Tira a sua garra suja daí. Deus, ele pode segurar algumas coisas? Poder não pode, mas ele faz. E você precisa comandar, ordenar ele a liberar. E ele disse: Satanás, solte! Saia daí! E aí, ele disse que no mesmo dia chegou o dinheiro para ele. Amados, a voz de comando comanda se você estiver andando humildemente. A sua voz de comando não comanda se você estiver andando em soberba. É assim que resiste o diabo. É assim que caminha. Eu quero partir para a conclusão, estou falando 1h15 já. Jesus, ele nos ensina, ele nos educa como andar na graça, nesse texto de Lucas capítulo 18, versículo 10. Olha o que ele diz aqui. Lucas 18, 10. O texto diz assim: e dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé. O fariseu é o conhecedor da lei, o estudioso da lei, o religioso, o santo, o soberbo. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus de Abraão, de Isaac. Não sei por que eles tremem a voz, né? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Imagina se o seu filho de 9, 10 anos chegar para você e diz: papai, eu... Você vai levar para o pediatra, né? Falar assim: escuta, está com febre, o que está acontecendo? Mas a gente faz isso, né? Fariseu faz isso, eu e você fazemos isso. Em pé orava: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Isso é humildade? É linguagem de humildade ou linguagem de soberba? Soberba. Ladrões, corruptos, adúlteros.
não oram, não jejuam, não trabalham como eu. Nem mesmo como esse publicano, esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Oh, glória, aleluia. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar, levantar o olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Deus, eu não posso conquistar nada. Deus, é o Senhor quem tem que me dar. Eu digo, Jesus responde assim, Jesus diz: eu digo que este homem, o publicano, e não o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Interessante. Olha o que Jesus acabou de dizer. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça ao humilde. O publicano ele foi justificado, ele saiu sem culpa, sem dívida. A autoexaltação humana produz perda. Deus resiste aos soberbos. A auto-humilhação humana produz exaltação, recompensa divina. Isso é andar na graça, isso é andar humildemente. O pastor Marco falou assim: Pio, eu compartilhei mais ou menos a ideia que eu ia ministrar aqui de manhã. Ele falou assim: Pio, você não quer já emendar o nosso momento de dízimos e ofertas? Eu gostaria de oportunizar agora o momento de dízimos e ofertas. Mas, irmão, pelo amor de Deus, eu e você já dizimamos e ofertamos errado demais. Não sei quanto a você, eu já dizimei muito de forma errada. Muito. Eu já ofertei de forma errada muito. Demais. Agora eu gostaria que nós fizéssemos isso de uma forma correta. Senhor, eu sei que o Senhor é maior. Eu sei que eu sou menor. Senhor, eu reconheço que tudo que eu tenho veio do Senhor. E com gratidão, com amor, humildemente, eu quero ofertar, eu quero dizimar. Se você quer participar desse momento, tem os irmãos entregando os envelopes ali. Por gentileza, só pegar um envelope. Só pega o envelope. E coloque mais do que valor, coloque esse coração, esse espírito, né? O Senhor é maior, eu reconheço que eu sou menor. Senhor, eu sei que tudo que eu tenho veio das tuas mãos. Com este espírito, com este coração, coloque aí o valor que você achar que deve, né? Eu tenho certeza que você pode startar, você pode dar início a um outro ciclo, um novo ciclo, também na sua vida econômica, também na sua vida financeira. Vamos ficar em pé, por gentileza? Eu quero orar com gratidão a Deus. Pai Celestial, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra, que é viva, poderosa, ela é eficaz. A Tua palavra nos instrui, a Tua palavra nos ensina. A Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminhar. Pai, muito, muito obrigado, muito obrigado. Pai, que o Teu Santo Espírito, que esteve falando, ministrando aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito possa continuar iluminando o nosso entendimento, para que possamos andar na graça do Senhor, viver essa vida abundantemente na graça. Pai, que inicie na minha vida, na vida de cada um de nós aqui, um outro ciclo. Senhor, nós sabemos que o Senhor faz mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, Pai, eu declaro céus abertos sobre as nossas vidas, céus abertos sobre este ministério, céus abertos sobre cada membro dessa igreja. Eu declaro, Senhor, um ciclo extraordinário, aquilo que os nossos olhos ainda não viram, Pai. Testemunhos que os nossos ouvidos ainda não ouviram, coisas que ainda não passou no nosso coração, Pai, nós vamos experienciar, experimentar, em nome de Jesus. Satanás, nós damos uma voz de comando: solte agora, no nome de Jesus. Nós não aceitamos a sua interferência, Pai, sabemos que isto é assim, por isso nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Saia do seu lugar com alegria, venha participar, venha trazer a sua oferta, o seu dízimo, em nome de Jesus.
Messiah.